Vamos lá. Percebeu isso, velho? Devagar, devagar. Ou é a última já? Onda. A quinta afirmativa é: toda religião espiritualista usa o mesmo truque. Pega a sensação humana, dá nome sagrado e vende isso como verdade. A palavra vender devia estar em caps lock. Só deixar claro que truque aqui. É interessante o quanto religiões são caras. A minha mãe, eu já falei, eu acho que eu tô falando isso nessa série de vídeos, mas minha mãe, ela vira e mexe, ela muda de religião. Agora ela cismou que ela é uma bruxa. Mas é impressionante o quanto ela gasta nas religiões. E tá tudo bem, tá, gente? Eu acho divertidíssimo a minha mãe ser uma bruxa. Agora ela comprou o caldeirão. Eu acho isso maravilhoso. Eu quero que ela tire as cartas pra ler o meu futuro. Ela tá me enrolando. Macumba não é de graça. A bruxaria não é de graça, o cristianismo não é de graça. Eu até brinco com a minha mãe, falei, mãe, a senhora já pensou, já considerou o ateísmo? Que esse ateu é de graça, não estão me cobrando nada. Mas é impressionante o quanto custa caro ter uma religião. Estou dizendo que a pessoa está fazendo com um propósito consciente de enganar, tá? Basicamente é um... E é foda também porque tem a pessoa que cobra e a pessoa que paga. Então, quando a gente fala de que uma pessoa de determinada religião ela tá enganando, isso não é necessariamente verdade, porque às vezes ela tá pagando, sabe? Ela tá tirando dinheiro do bolso dela para viver aquilo ali. Então, é ruim você dizer que religiões são charlatanismo, vamos dizer assim. Mas é preciso admitir que muita gente lucra, e lucra muito com religião. Você não provou, porque você quer cabrito que eu caga rasgue? redondo, você não tá provando nada até agora. Ah, ele voltou a falar dessa porra de cabrito, meu irmão. Eu não Eu consegui provei entender. só uma coisa. Sabe o que você provou? Que você é Que Deus não manipulador, existe. você é um Eu provei espantalho. que você não tem medi- espírito, que eu provei que você não tem magia Como nenhuma. que você não provou que eu Você tenho não fez espírito? nada? Peraí, você tá Cadê? dizendo que espiritualidade é um botão mágico. Apertou aqui, pum, Chama aí. saiu o Aladim. Tá vendo? Não, mas peraí. Mas não é ele que tá dizendo, é você que disse, você sentou na cadeira e falou que você é um mago, cara. O que você espera? Você é um mago que faz o quê? Vou até pesquisar aqui, ó. Vocês não falam que eu tô sendo parcial aqui. O mago é um estudioso dedicado a estudar magia através de pesquisa, disciplina e conhecimento arcano. Gemini. Hi there. How can I help you today? Gemini, eu não falo inglês não, Gemini. Bota pro português. Peço desculpas. A partir de agora vamos conversar em português. Eu quero saber o que é um mago. Tradicionalmente, eles são vistos como pessoas que dominam saberes secretos, manipulam forças misteriosas ou elementos da natureza, usando esse poder para criar feitiços, poções ou prever o futuro. Eu tô olhando para um mago agora, na minha frente, o Gemini. Como é que ele tá vestido ou o que ele tá fazendo que te faz pensar que ele é um mago? O que me faz pensar que ele é um mago, ele disse, né, que ele é um mago. Ele tá vestido todo de preto com uma cartola esquisita. Mas o ponto é que ele não tá fazendo magia. O cara tá pedindo aqui, faz uma magia. Ele disse que não faz magia. Você acha que ele realmente tem algum poder ou que é só uma fantasia? Olha, ele tá garantindo que ele é poderoso. Ele garantiu que é um mago. Talvez você possa propor um desafio bem simples para ele mostrar o talento. A mulher disse que só no terreiro dela que a magia acontece, que o demônio aparece. Ela chama o demônio, né? Mas esse aqui é mago. A outra, ela fala com o demônio, fala com o diabo. O que você acha que essas pessoas estão tentando conseguir com essas afirmações? O moço pediu, traz o diabo aqui pra gente conversar com ele. Ela disse que não vai trazer, que não quer. Agora ela não quer, agora ela não tá com vontade. Aí esse aqui falou que é um mago. Só que o mago também não tá querendo fazer magia. Ou seja, ele só faz assim quando eles estão, acho que sozinhos. Aí eles fazem as magias deles. Mas só no escondido? Como é que a gente vai ver? É compreensível que você fique cético, já que a veracidade dessas alegações não pode ser confirmada. O que você acha que leva uma pessoa a assumir um papel assim, sabendo que não vai provar nada? Tá aí uma resposta que eu não tenho, Gemini. Eu não sei o que leva uma pessoa a isso. E por que o cabrito caga redondo? Foi uma dúvida que surgiu aqui. É o cabrito carga redonda ou onde você ouviu esse termo? Não, Gemini. Cabrito. Por que o cabrito caga? Caga de cocô. Por que ele faz cocô redondo? Os cabritos têm essa característica por conta do seu sistema digestivo extremamente eficiente. Eles conseguem extrair a maior parte da água dos alimentos ainda no processo de digestão. À medida que o bolo fecal passa pelo intestino grosso, a falta de umidade faz com que o excremento se compacte em pequenos grãos ou pelotas redondas. Nossa, essa explicação foi decepcionante.
Você tá pedindo pra ela incorporar aqui. Mediante falei todo pra mundo, revelar. mediante as câmeras, pra quê? Eu pedi É pra só ela pra manifestar. se satisfazer seu ego? É isso? Eu pedi pra ela, inclusive, colocar o espírito Não, sem é ela. seu ego. Você quer satisfazer seu... Não é ego. A gente quer satisfazer a nossa curiosidade. Se você vê o demônio, cara, conversa com ele, fala pra ele bater o papo comigo. Quer dizer, você não vê o demônio, você é mago. O que o mago tem a ver com o demônio? Magos veem demônio. Eu falei pra ela que não era pra ela se manifestar com ela. Eu disse, e ainda perguntei, Não, ela disse com que ela sim. não, você falou. Calma! Presta atenção. Calma. Os seus ouvidos, os seus Então tá espíritos bom, não estão vai. te ajudando a ouvir bem, não. Eu quero Vamos até lá. o final. Esse cara é péssimo, cara. Esse cara é péssimo. Porque o cabrito caga redondo. Você não vai falar, Calma. cara. A pra puta que pariu. O Gemini já falou e a resposta é chata. Pede pro espírito Não, revelar. meu, O seguinte, porra, cara. Não, eu não, perguntei não. pra ela de novo, ele consegue se manifestar sem entrar em você? Alguma coisa? Ela falou que sim. Eu falei, beleza, traz aí. E não trouxe. Não dá. Qualquer via que vocês tentarem, vocês vão passar vergonha. Esquece, isso não existe. Beleza? Ponto final. Agora ficar jogando espantalho, tirando sarro, beleza, fica à vontade. Eu não sei porque o cabrito caga redondo. Não sei explicar. Exatamente, E isso não cara. tem nada a ver com o seu espírito. Porque o seu Não espírito eu tem sei que nada não a existe. ver. Não, oh, meu Deus do céu, cara. Ele tá comemorando porque o cara não sabe que o cabrito caga redondo. E Porque ponto você final. não entende de nada, de merda nenhuma, Eu cara. só entendo que não existe o que você fala. Por que você virou ateu? Porque eu reparei, de fato, Dentro do que não existe cristianismo, nada você disso. concorda? Não, Você não era virou- mais cristão. Ah, não. Você não era mais cristão? Eu já falei isso, você não tá prestando atenção, tá vendo? Aonde você... Não, então o que você quer dizer? Você Caramba, virou ateu você- do nada. Eu acordei um dia e falei assim, sou De ateu. novo, do nada, velho. É, exatamente. Você sempre fala a mesma coisa, eu sempre combato aquilo e você continua... Não, eu acho que cada pessoa tem a sua história, né? Tem pessoas que já nascem numa família que tende a um ateísmo e tal, mas existem pessoas, que, por exemplo, como eu, que a minha família inteira é cristã. Então, desde pequenininho, eu ouço falar de um Deus. Então, é natural que a gente busque por esse Deus. E no meio dessa busca, eu não encontrei. Busquei e não encontrei. E no meio da minha busca, eu ainda era obrigado a ouvir que fulaninho que degolou, fulaninho que matou, fulaninho que abusou, fulaninho que é um criminoso, encontrou Deus na cadeia. Aí eu, que nunca cometi crime nenhum, Deus não aparece pra mim. Eu mesmo, Deus ignora completamente. Algumas, né, experiências de quase morte que falavam que eles estavam no teto, né? Eles colocaram fotografias grudadas lá em cima e alguns objetos. E eles relataram isso também. Como é que se explicaria isso se não existe um espírito? Porque o corpo da pessoa tá desacordado ali, ela tá talvez passando por um processo de coma. Cara, mas é muito simples, assim. A pessoa, ela tava morrendo, aí teve um sonho, que eu sonhei, cara, eu alucinei que o meu espírito tá saindo. Aí ela vai lá e descreve tudo o que ela viu. Se ela descrever errado, vai falar, tu é louco, cara. E ponto, acabou o assunto. Tinha nada disso, não aconteceu nada disso. Morreu o assunto. Só que se porventura ela acerta, né? O que não é muito difícil, porque os nossos sonhos são bem detalhados. Ela fala uma coisa, não, realmente isso aconteceu. Ah, fala outra coisa, não, isso aconteceu mesmo. Porra, aí o negócio se propaga. Não significa que é verdade. Significa que houve uma seleção. Porque as pessoas que erraram não continuam contando a história, mas as pessoas que acertaram, aí elas contam como se fosse um grande milagre. Não foi, brother, não foi. Induzido ou realmente numa reanimação, e eles veem o que tá no teto, porque materialmente não tem como, né? O olho enxergar em lugares que não tem ângulo e A principalmente pergunta fechado. válida. A primeira coisa, você falou que é um estudo, teria que ver. É um estudo científico que foi feito? Porque dos que eu vi não tem estudo científico a respeito disso. Pode ser uma alegação, pode ser um conto, um testemunho, um depoimento. É preciso verificar. Aí, Sim, Aí, mas a gente nesse verifica caso, aí, quem quiser também verifica aí. Aí nesse caso, sendo um depoimento, você fala o que você quiser. Aí a pessoa que acredita se quiser. Dentro dos estudos sobre EQM, o que você vai ver é que, mais uma vez, é uma coisa totalmente... Cara, eu vou dar um exemplo. Porque eu, desde pequeno, eu afirmo com muita certeza que eu lembro do dia que eu nasci. Só que eu não lembro do hospital, eu não lembro do meu nascimento. Eu lembro simplesmente do caminho até o hospital. Ou seja, eu nem estava do lado de fora. Eu estava dentro da barriga. E quando eu era pequeno e eu descrevi pra minha mãe, ela falou, puta, pior que é isso mesmo. Porque eu descrevia uma van. E eu falava pra minha mãe, eu lembro da senhora numa van, numa estrada deserta, passando por um matagal. Não era uma van, era uma Kombi. Há 30 anos atrás não era uma van, né? Era uma Kombi. E meu pai levou minha mãe pro hospital de Kombi. E realmente, tem essa estrada. E tem esse matagal. E era de noite. E, enfim,
Era de noite não, era de madrugada. Então, eu descrevi a cena toda certinha. Significa que eu tive uma visão? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Você vai ter experiência de quase morte com, por exemplo, o muçulmano. A experiência com eles é com Maomé e, que é o grande profeta para eles, e com Alá. Quando você tem com o cristianismo, eles vão ver a luz branca, não sei o que. Tá, você entende que entendo. isso mas culturalmente é isso tá intrínseco, né? E outra não tem coisa, como você a pessoa fugir. não morreu. Como ela não morreu, você tem uma série de substâncias químicas, e isso está nas pesquisas, porque você está num estado de sobrevivência. Por exemplo, como alguns outros rituais, como a ayahuasca também desperta isso. Mas num sentido diferente, sim. Exato, Entende? sim, A parte bioquímica que vai fazer você ter certas alucinações, visões ou sonhos lúcidos. E isso ainda não é espiritual. Isso é totalmente cultural, humano, fisiológico. E outra, numa EQM, cara, o seu cérebro não tá morto. É igual no sono. Eu vou falar uma coisa impressionante, porque eu sou sonâmbulo e eu não sou pouco sonâmbulo. Eu sou muito sonâmbulo. Então, quando eu tô dormindo, eu converso com as pessoas. Eu falo com as pessoas, eu respondo às pessoas de forma coerente, assim, de olho aberto. Às vezes eu tô dormindo aqui, você que não sabe. E é muito comum na casa da minha mãe, eu acordei, tô com cara de sono, ela olha pra mim e fala assim, você tá acordado? E o mais engraçado é que eu sempre respondo que tô, mesmo que eu não esteja. Eu lembro que, voltando da faculdade, eu sempre dormia num ônibus, que o caminho era muito longo. Cara, um ponto antes, eu acordo. É automático, o meu corpo ele sabe que eu cheguei. Eu nunca passei do ponto. Eu sempre durmo no ônibus, sempre durmo. Mas eu nunca passei do ponto. E era impressionante que é o seguinte, ou eu ia pra casa da minha mãe, ou eu ia pra casa do meu avô, né? São pontos diferentes que eu vou descer. Se eu fosse pra casa da minha mãe, eu acordava um ponto antes da casa da minha mãe. E se eu fosse pra casa do meu avô, eu acordava um ponto antes do ponto pra ir pra casa do meu avô. Eu não erro o ponto. Nunca aconteceu de um dia eu falar, pô, vou pra casa da minha mãe. Aí eu durmo, aí quando eu vejo, passou o ponto. Ah, vou pra casa do meu avô agora. Não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Se eu falar, vou pra casa da minha mãe, eu vou acordar no ponto da casa da minha mãe. Se eu falar, vou pra casa do meu avô, eu vou acordar no ponto antes que precisa ali descer na casa do meu avô. É sempre assim. É impressionante. Então assim, o fato de você estar inconsciente não significa que seu cérebro parou de trabalhar, cara. Ele vai pedir de novo pra mim incorporar. Eu fiquei triste, cara. Nem vale a pena pedir, moça. Nem vale a pena pedir. Pela 1000ª vez, traz seu diabinho aí, traz seu diabinho contigo. Eu pensei que eu ia ser refutado. Meu corte. Mas vamos lá. Bora. Eu tive uma experiência de EQM. Você vai Legal. falar, nossa, Não sei se é olha legal, né? ela, Mas ela vai. tem tudo. Mas realmente eu tive uma EQM. Eu tive uma cirurgia. Eu sou uma pessoa muito alérgica, não pude tomar morfina. E dentro dessa cirurgia, eu fui pro quarto e eu tive dores, porque foi uma retirada de um órgão. E eu tive uma EQM. Tanto que quando eu acordei, eu estava pro lado de fora do quarto. Os médicos não sabem que eu fui, porque eu estava toda parabentada. Eu estava dentro de uma CTI. E eu tive essa EQM. E realmente, lá eu vi coisas que não era uma época que eu estava assim, tramitando ainda. Eu tinha assim, um viés ainda cristão, porque a minha família é muito cristã, eu já trabalhava na área da espiritualidade, mas era uma coisa mais oculta. E a experiência que eu tive foi totalmente com a minha ancestralidade, com as minhas bruxas, por assim dizer, com as minhas curandeiras, e foi uma experiência que era algo que eu não tinha um contato profundo. Aí você explica que você falou assim, é aquilo, então eu tinha mais viés cristianizado do que, então isso daí não era os espíritos delas que se conectaram comigo. Não, moça, mas você acabou de dizer que você já estava trabalhando com a espiritualidade no oculto. Então, além de ter o viés da espiritualidade que você já tinha contato, sim, que você acabou de falar, ainda tinha a certa adrenalina de estar fazendo algo escondido, ninguém pode saber, então... Moça, pera lá. Deixaram mensagens também, porque depois disso eu fui procurar sobre, eu me tornei a mulher que eu sou hoje, a feiticeira que eu sou hoje. Como que você explicaria isso? Se não existe, se é o viés da onde eu vivo, se é... Peraí, não, mas calma. Você encontrou com suas ancestrais bruxas, aí elas falaram, não, procura isso aqui que você vai achar. E você foi lá e achou? Aquilo impregnado dentro de mim.
Ou elas te mandaram uma mensagem no sonho e você interpretou, foi uma mensagem, ponto, acabou. Por exemplo, você com certeza já tinha ouvido falar, lido talvez a respeito, assim. Não, com certeza, ela falou que já estava trabalhando com espiritualidade. Quando você já estava numa parte oculta pra galera não saber que você estava fazendo certos trabalhos espirituais, você com certeza já até assistiu filmes ou séries que envolvem esses tipos de entidades, então você já tem no seu cérebro alguma... E o pior, o início, né, onde você está descobrindo as coisas, ele é muito mais, como é que eu posso dizer, incisivo, né, na sua mente do que depois que você já está ali e tudo virou normal, né? O início é novidade, né? Por exemplo, você já sonhou com pessoas que você nunca viu na vida? Já. Então, já. ou seja, mas isso, o que significa? Mas eu nunca vi a pessoa porque eu tô sonhando, mas você conhece outras pessoas, seu cérebro cria isso nos sonhos e tal, e não quer dizer que aquela pessoa exista, você entende? Mas também você não consegue me provar que não existe. Não, que já a tô espiritualidade provando, não é porque existe basta porque... eu provar que isso é... Meu Deus, que loucura. É o que eu estou falando para você, estou afirmando porque eu vivi isso, é que eu não tinha esse viés. Você mesma falou que você já estava fazendo Não, parte de... Você mesmo falou, moça. Eu estava na espiritualidade, mas não... Peraí, o que aconteceu com o áudio? O que aconteceu? Eu não sei, ele caga redondo mesmo? Eu nunca vi um cabrito. Eu não, Nunca vi um cabrito? Vem aqui em casa. Vira e mexe, tem um morto aqui na porta que esses macumbeiros ficam botando. Bom, o que você chama de truque, eu chamo de desenvolvimento mediúnico. Trabalho mediúnico e trabalho espiritual. O que você chama de desenvolvimento espiritual, eu chamo de... Eu não vou dar nome não, porque aí depois o povo vai ficar falando que não, você não respeita. Eu não respeito, gente, mas eu entendo vocês de coração, tá? Não significa que eu respeite a loucura de vocês, mas eu de verdade entendo, tá? E apoio até, né? Eu também tenho minha loucura, eu gosto muito delas. Dentro da espiritualidade existem várias formas de trabalho. E uma delas, que é o essencial, é o psicológico. Ele precisa estar equilibrado. Então isso sim é uma ferramenta, é um mecanismo de fato para a espiritualidade estar em contato com a gente. Pense bem, uma espiritualidade... Então é por isso que a espiritualidade não se conecta comigo, porque eu sou um desequilibrado. A firme e real, ela necessita de um... Mas por que a espiritualidade não tenta me equilibrar? Às vezes seria legal, né? Se ela me equilibrasse, às vezes eu ficava equilibrado. Sólido e firme, e de um psicológico sólido e firme para aquilo, para que não tenha confusões. Então ela mesma... Então, mas é foda que todos tiveram um encontro com a espiritualidade. Eu tava morrendo, tive um encontro com a espiritualidade. Eu tava debaixo do trem. Ela tava debaixo do trem, cara. Ela tava debaixo do trem quando ela viu a espiritualidade. Então, assim... Qual que é o equilíbrio? Defina equilíbrio emocional que essa entidade quer. Da Quimbanda, quando a gente fala da Umbanda, do culto ancestral, da bruxaria tradicional também, a gente tá falando de um tratamento de mortos daquela sociedade. Então, por exemplo, é óbvio se você for na Índia, o jeito que eles tratam, enxergam os ancestrais é diferente do jeito que a gente enxerga e trata os ancestrais no Brasil, porque são mortos diferentes que crescem. Mas eles enxergam os ancestrais com tromba, moço. Com tromba. Você conhece a elefanta? A elefanta da Índia? Ela tem tromba, um orelhão e vários braços. Você tá me dizendo que morreu uma elefanta ancestral com vários braços? E agora ela tá dando conselho pros indígenas? Pros indianos? Tu acha razoável isso? Em sociedades diferentes. Então, eu não entendo a questão. É óbvio que é diferente. A questão das doutrinas específicas de... E os indígenas? Os indígenas, eles acreditam que a onça fez lepo-lepo com a árvore. E aí nasceu o primeiro ser humano. Agora eu não sei quem engravidou, se foi a onça ou se foi a árvore. Legal, então você valida o que eu falei. Eu disse não, que é uma experiência valido. humana. Não valido, Eu não valido, porque, por exemplo, eu não acho que exista uma forma correta, 100% correta de tratar o espírito. Existe uma forma correta de tratar o espírito de acordo com aquela sociedade. Porque o espírito cresceu naquela sociedade. Eu não falei que uma forma correta é tratar o espírito. Não, mas aqui não importa o que você falou, é o que eu tô argumentando, pô. Então, mas assim, as pessoas que vê anjo, as pessoas vê um anjo, aí ela vai lá pra África, pro meio da África. Ela vai ver um anjo lá, porque o anjo é um bicho morto, né? O espírito é um morto, não é um morto.
Ele que disse, gente. Eu tô só afirmando. Espíritos são mortos. E aí, o mesmo anjo que tá aqui, às vezes a gente bota ele no avião, ele vai no avião com a gente? Ou ele tá só aqui? Se ele faz uma viagem com a gente lá pra África, a gente apresenta os nossos espíritos, eles apresentam os dele pra gente. Às vezes a gente passa lá na Índia e traz a elefanta pra galera conhecer. E os espíritos dos incas, desse mundo perdido. Tem muito mistério no mundo que a gente queria saber. No Egito, tem helicóptero ou não tem helicóptero? Quem que fez as pirâmides? Foi ou não foi um alienígena? Outra coisa, eu sempre quis ouvir um castrate cantar. Dizem que era uma coisa assim, maravilhosa, angelical. Como é que eu acesso o espírito desse castrate aí pra ele cantarolar aqui uma música, uma Ave Maria aqui no meu ouvido? Vai ter forma de tratar diferente divindades, mortos em países, regiões, justamente por causa do desenvolvimento da religião e da cultura naquela sociedade. Até aqui a gente concorda nisso. Que é cultural e que não tem espírito. Mas o cultural e a sociedade impacta como que o espírito se organiza socialmente. Senão a Quimbanda não existiria. Então o espírito, ele na verdade, ele é aculturado. Ele às vezes ele nem era aquele espírito, mas porque ele tá naquela cultura, às vezes ele muda, né? Porque às vezes assim, o espírito veio lá da Escócia, aí ele veio com uma saia. Porra, se eu tô conversando com o espírito de saia, eu não ia respeitar ele. Aí pra ele passar uma certa imponência, ele bota uma calça. É igual o espírito de um índio. Porra, se um espírito aparece pelado pra mim, eu não ia respeitar, eu ia rir da cara dele. Aí o que ele faz? Ele bota uma roupa. Isso aí é uma coisa humana, é tradição cultural, e por isso a gente tem uma série de mesclas distintas. Mas não existe mesmo. Bom, aqui a gente encerra o debate. Obrigado pela participação. Graças a Deus, meu Deus. Que debate louco, cara. Gente, isso aí. Resguardem a fé de vocês. Beijão. Tchau, tchau.